Olá, sejam bem-vindos ao canal Anos de Ouro, a vida maravilhosa, breve e trágica de uma das maiores vozes da história, considerada por muitos como a melhor voz feminina da história. Infelizmente, quando ela mais precisava de ajuda, seus próprios parentes viraram as costas para ela. Junto com seu irmão, ela alcançou a fama mundial, mas sua vida amorosa foi uma verdadeira luta. Ela faleceu no auge de sua juventude, sob circunstâncias misteriosas, mas seu legado musical viverá para sempre. Esta é a história dos Carpenters e da grande tragédia de seus membros. Cara Carpenter nasceu em 2 de março de 1950, em New Haven, e seu irmão Richard nasceu em 4 de março de 1946. Seus pais, Agnes Carpenter, Harold Carpenter, eram o tipo de casal que geralmente não demonstrava afeto, nem mesmo um pelo outro, nem pelos próprios filhos. Apesar disso, ficou claro que Richard era o favorito de sua mãe, e ela não escondia isso de Karen. O pai dos meninos tinha uma grande coleção de discos que abrangia diversos gêneros, incluindo rock, pop, jazz e até muitos discos de música clássica. Assim, Karen e Richard cresceram com essa influência, que seria decisiva em suas vidas. O pai dos meninos amava música e garantiu que seus filhos tivessem aulas e aprendessem a tocar instrumentos. Richard mostrou grande habilidade e sensibilidade nessa arte desde os 3 anos de idade. Seu primeiro instrumento foi o acordeão, mas ele depois mudou para o piano. Karen, por outro lado, gostava de ouvir discos antigos, mas sua paixão por tocar instrumentos ou cantar só se desenvolveria na adolescência. Richard era seu modelo a seguir, e ela sempre o seguia. Eles eram muito próximos, embora também tivessem brigas na infância, algo que pode explicar muitas das coisas que eles experimentariam na idade adulta. Karen adorava beisebol e costumava jogar com as crianças do bairro. Quando escolhiam os jogadores para cada equipe, Karen sempre era a primeira escolhida porque era muito boa no beisebol. Isso muitas vezes deixava seu irmão Richard chateado. Às vezes, quando isso acontecia, a mãe deles, Agnes, repreendia Karen por deixar Richard triste. Em 1963, a família se mudou para o sul da Califórnia, onde grande parte da indústria musical estava concentrada. Karen não queria se mudar e deixar seus amigos, mas seus pais queriam que Richard se tornasse famoso e estavam determinados a fazer isso acontecer. Na Califórnia, Richard começou a tocar em clubes, onde tinha que esconder o fato de ser menor de idade. Karen, principalmente para evitar aulas de educação física, ingressou na banda da escola e descobriu seu talento e amor pela bateria. Em 1965, Richard formou um grupo chamado Richard Captor, com Karen na bateria e um amigo da escola no baixo. Karen queria que seu nome fosse incluído na banda, mas apesar de muitas discussões, Richard não permitiu. Com esse grupo, eles começaram a ganhar reconhecimento localmente, cantando covers de bandas famosas e intercalando algumas de suas próprias músicas, todas escritas por Richard. Em 1966, o trio venceu um famoso concurso de bandas na Califórnia, e graças a isso, assinaram seu primeiro contrato com a poderosa gravadora RCA. No entanto, sua música era muito suave e orientada para o jazz na época em que o rock dominava, então a gravadora encerrou o contrato e o trio se desfez. Richard formou um novo grupo chamado Spectrum e mudou seu estilo musical, incorporando mais harmonias vocais. Esse grupo também não alcançou sucesso, mas a música dos Carpenters evoluiu, e Richard percebeu que Karen não era apenas uma baterista incrível, mas também tinha uma voz doce e harmoniosa. Ele decidiu que, se ela se tornasse a vocalista principal, teriam uma chance melhor de sucesso. Karen tinha 17 anos na época e estava ligeiramente acima de seu peso ideal. Ela decidiu começar a fazer dieta, perdendo cerca de 5 quilos. E todos diziam que ela estava fantástica. No entanto, ela continuou a dieta e continuou perdendo peso. No início de 1969, os Carpenters lançaram seu primeiro álbum intitulado Overdrive, no qual Richard ainda fazia a maioria dos vocais.
Infelizmente, o álbum não chamou muita atenção. Os executivos da EMI Records pressionaram Albert a demitir os irmãos, mas ele estava determinado a dar-lhes outra chance. Essa decisão se revelou um golpe de gênio. Albert sugeriu que os Carpenters gravassem uma música chamada Close to You, que havia sido gravada sem sucesso por outros artistas anteriormente. Apesar de alguma incerteza, eles seguiram o conselho e gravaram a música com Karen como vocalista principal. Foi lançada em 14 de maio de 1970 e o sucesso foi avassalador, vendendo 3 milhões de cópias em apenas 6 meses. Em 25 de julho de 1970, a música alcançou o primeiro lugar no gráfico da Billboard nos Estados Unidos e se tornou o primeiro grande sucesso deles. Richard, inspirado por um breve trecho de uma propaganda de TV sobre casamentos, compôs uma música completa chamada We've Only Just Begun. Eles lançaram essa música em 21 de agosto de 1970, apenas 3 meses após o primeiro sucesso número 1, e mais uma vez foi um sucesso imediato. Alcançou a segunda posição no gráfico da Billboard, atrás apenas de Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel. No início de 1971, eles lançaram For All We Know, que também se tornou um sucesso, atingindo o segundo lugar no gráfico da Billboard. Essas músicas de sucesso foram incluídas em seu terceiro álbum intitulado Carpenters, lançado em 14 de maio de 1971. Curiosamente, este álbum apresentou seu famoso logotipo pela primeira vez. Enquanto Karen era a estrela do grupo, inicialmente ela tocava bateria nos bastidores, com Richard e outros músicos assumindo o palco principal. No entanto, devido às críticas, Richard concordou relutantemente em deixar Karen assumir o centro do palco durante todas as apresentações. Em 19 de junho de 1972, os Carpenters lançaram a música Goodbye to Love, que alcançou o 7º lugar no gráfico da Billboard. Essa música é notável por apresentar um dos primeiros solos de guitarra rock em uma balada, uma escolha única na época. O álbum A Song for You, lançado em 22 de junho de 1972, também incluiu essa faixa de sucesso. Outras músicas do álbum, como It's Going to Take Some Time, atingindo o 12º lugar, e Top of the World, chegando ao 11º lugar, alcançaram sucesso considerável. Em agosto de 1972, os Carpenters foram convidados para a Casa Branca, onde conheceram o presidente Richard Nixon, tornando-se um símbolo para a juventude americana. No entanto, nos bastidores, eles lidavam com o estresse. Richard começou a tomar medicamentos prescritos, especialmente Milton, para ajudá-lo a dormir, o que levou à dependência. Karen, por outro lado, começou a se concentrar em perder peso, tomando grandes quantidades de laxantes e escondendo comida para evitar comer. No final de 1972, ela havia perdido uma quantidade significativa de peso e seus amigos estavam profundamente preocupados. Ainda assim, sua família insistia que seu problema de peso era uma questão privada e poderia ser resolvido dentro da família. Em 1973, Karen foi diagnosticada com anorexia nervosa, um distúrbio relativamente novo e mal compreendido na época. Ela havia atingido um peso alarmantemente baixo de 35 quilos. Ela foi hospitalizada por um breve período, mas retomou sua carreira musical após sua liberação. Ao longo de 1974 e 1975, os Carpenters lançaram mais álbuns e músicas, como I Won't Last a Day Without You, Please Mr. Postman e Only Yesterday. Apesar de sua luta contínua com a anorexia, a voz de Karen permaneceu notável, e a música da dupla continuou tocando o coração de milhões. Em 31 de agosto de 1976, os Carpenters lançaram o álbum A Kind of Hush, que incluía a música There's a Kind of Hush. Apesar dos problemas de saúde contínuos de Karen, o álbum recebeu críticas positivas, e a música se tornou um sucesso. Em 1977, eles lançaram seu último álbum de estúdio, Passage, que incluiu músicas como All You Get From Love Is a Love Song
e Calling Occupants of Interplanetary Craft. Embora o álbum tenha recebido críticas mistas, a música Calling Occupants of Interplanetary Craft se tornou um clássico cultural. Nesse ponto, a saúde de Karen havia piorado significativamente. Sua batalha contra a anorexia nervosa havia causado um sério impacto em seu corpo, e ela não conseguia mais esconder sua condição. Em 1978, ela foi internada em um hospital em Nova York para tratamento de seu distúrbio alimentar. Apesar de suas lutas de saúde, Karen continuou fazendo música e até gravou um álbum solo na cidade de Nova York durante sua internação no hospital. Ela também começou um relacionamento romântico com Thomas James Burris, um desenvolvedor imobiliário da Califórnia. O casal se casou em 31 de agosto de 1980. Em fevereiro de 1981, Karen e Richard gravaram seu último álbum juntos, intitulado Made in America. O álbum incluiu músicas como Touch Me When We're Dancing e Beechwood 45789. Embora o álbum tenha recebido críticas mistas, marcou o fim de uma era para os Carpenters. Tragicamente, na manhã de 4 de fevereiro de 1983, Karen Carpenter faleceu aos 32 anos. A causa oficial da morte foi listada como parada cardíaca resultante de complicações da anorexia nervosa. Sua morte enviou ondas de choque pela indústria da música e entre seus fãs em todo o mundo. A perda de uma artista tão talentosa e amada foi profundamente sentida. O funeral de Karen Carpenter aconteceu em 8 de fevereiro de 1983, em Downey, Califórnia. Ela foi enterrada no Forest Lawn Memorial Park, em Cypress, Califórnia. Sua morte trouxe uma atenção muito necessária para a seriedade dos distúrbios alimentares, e sua família posteriormente estabeleceu a Fundação Memorial Karen A. Carpenter para aumentar a conscientização e apoiar a pesquisa sobre anorexia nervosa e distúrbios relacionados. O legado de Karen Carpenter vive através de sua música atemporal e de sua voz inesquecível. Ela e seu irmão Richard criaram algumas das músicas mais icônicas do século XX, deixando uma marca indelével no mundo da música. Apesar das circunstâncias trágicas de sua partida, a música de Karen Carpenter continua a inspirar e elevar os ouvintes ao redor do mundo, provando que sua voz nunca será verdadeiramente silenciada. E isso conclui a história de Karen Carpenter e sua incrível jornada no mundo da música. Por favor, curtam e se inscrevam em nosso canal para mais histórias fascinantes do mundo da música e do entretenimento. Nos vemos em outro vídeo. Deus abençoe.